todo processo de votação é acompanhado de exigências, mecanismos legais e tal e tudo, que é aquela história, né, ali é mais um preâmbulozinho daquilo que é importante, que é o dia onde se decide uma eleição. Não é figura de linguagem você chegar e dizer que você ganha ou você perde uma eleição no dia. Quantos aqui já não viram aqueles candidatos que chegam, né, vão liderando campanhas e mais campanhas, do início até quase o final, e no dia da eleição, perdem, modificam-se as coisas. Podemos tomar como exemplo o que aconteceu aqui na campanha de Itabuna mesmo, essa última passada, onde, né, Capitão Azevedo liderava com folga, andou, e aí, no dia da eleição, fatores outros aconteceram e acabou acontecendo o que aconteceu. O Vani foi eleito prefeito. Outras eleições aqui tem várias. A primeira eleição de Geraldo Simões, decidida na eleição na reta final, né? A própria eleição do Capitão Azevedo, com aquela desistência de Capitão Fábio. Então, vocês veem que se ganha ou se perde uma eleição no dia. No dia. E como bem colocou o doutor Glaucio mais cedo, política é para profissional, sem o termo pejorativo da coisa, assim, de profissional, ser o cara, né? Porque o amador está fora. Principalmente os senhores e as senhoras que são candidatos a vereador. Quando a eleição era contada, o pessoal diz, hoje agora está bom. Realmente está bom, mas eu sou mais romântico. Meu pai foi escrutinador. A gente passava a noite ali, que ele me levava, sempre gostei de política, passando a noite lá na ABB, contando voto, virando a noite contando voto. Era legal. E ali na hora de você mexer um mapa para lá, um mapa para cá, já vi muita gente, né? Pode dormir, vereador, você está eleito. No outro dia, na hora de checar os votos, cadê os votos? Era suplente, quando dava sorte, que às vezes nem suplente ficava. Então, prestem muita atenção, porque hoje você ganha e perde, ou pode até ganhar e não levar. Olhem a questão do abuso de poder econômico e político, que tem que ser verificado no dia da eleição, e pode fazer com que você, eleito, venha a não terminar o seu mandato e ainda ganhar uma inegibilidade de 8 anos. Vamos para frente. As disposições normativas sobre o dia das eleições podem envolver os direitos, que é dos eleitores, que é relativo aos eleitores e aos partidos, as garantias, que são dos eleitores e dos candidatos, os deveres, que é da Justiça Eleitoral e dos mesários, e as restrições, que é, né, dos partidos políticos, do policiamento e da manifestação coletiva. Lembrem-se, nós não estamos falando aqui de campanha. Vocês viram o que é possível em campanha. Nós estamos falando do dia da eleição. Por isso que a gente fala com relação a restrições. Porque no dia da campanha, o que tem que ser observado é aquilo que é mais importante, que é a possibilidade do eleitor exercer de forma livre o seu direito a escolher o seu candidato, sem imposição, sem pressão, com a sua livre consciência. Pode passar para o próximo. Partindo disso aí, o eleitor não pode ter o exercício do seu voto impedido ou embaraçado, o que implicaria a garantia de sofrer uma violência física ou moral contra a sua liberdade de votar ou contra o fato de ser votado. Assegura-se tal dispositivo por meio do juiz eleitoral ou do presidente da mesa receptora de votos, que poderão prender o infrator caso haja violência contra quem exerce o seu direito de voto. Você, candidato ou eleitor, ninguém será preso no dia da eleição. Candidato, parece que 10 dias antes até. Agora, salvo, e vocês vão ver isso aí, flagrante delito, e impedir o exercício do voto, ou tentar subverter aquela vontade do eleitor, é crime. E aí, o presidente da mesa da Câmara, na hora que for alertado por um delegado do partido, um fiscal que está ali, pode, vendo o fato, dar a voz de prisão naquele momento e chamar a guarnição da polícia, vem cá, ó, prende, leva, e aí se verifica o fato.
E se ele der o azar maior ainda, do juiz eleitoral está passando ali na hora, o juiz prende ele e manda levar. Vamos para o próximo. O rol de garantias também é o dispositivo que proíbe as autoridades, olha aí, de prenderem o eleitor desde 5 dias antes do pleito até 48 horas depois das eleições. Essa regra somente poderá ser quebrada no caso do eleitor esteja em flagrante delito ou seja condenado por crime inafiançável ou desrespeite os dispositivos comentados no slide anterior, que é impedir a questão do voto. Ah, sim. Estou correndo também, viu, gente? Eu pensei que iam me dar mais tempo, mas não deram, não. De forma a garantir o bom andamento dos trabalhos de votação em ato afirmativo ao Código Eleitoral, que não permite qualquer embaraço ao exercício do sufrágio, o juiz, ou o presidente da mesa e o juiz eleitoral são as únicas pessoas com atribuição de organizar os trabalhos eleitorais no recinto da mesa receptora. Vocês vão pegar casos aí que vai ter delegado de partido querendo mandar, que vai ter fiscal de partido querendo mandar, eleitor até que está na fila querendo mandar, e cabe justamente à autoridade investida ali no momento que o juiz não pode estar em todas as sessões, é o presidente da mesa. Por isso que se faz todo um treinamento com esse pessoal para poder fazer com que eles estejam sabendo exercer o seu munus, né? O seu trabalho público ali naquele momento, que é garantir que o eleitor possa livremente exercer o seu voto. Pode passar. A permanência dentro do local de votação é lícita apenas aos membros da mesa, aos candidatos, a um fiscal e um delegado de cada partido e durante o tempo necessário à votação, o eleitor. Não pode empestear de fiscal, como a gente vê, bota 2, 3, aí vai, não, é por coligação, não. Lembrem-se de uma coisa, coligação equivale a partido. A partir do momento em que a coligação ali está constituída, desaparece a figura do partido e você tem que ter o fiscal ali. O delegado, que é aquela forma diferente que vai para várias sessões e tal, colocando, mas não é permitido mais de um desses aí por local de votação, por sessão. Passem. Nem mesmo a força policial é permitida a presença no recinto das mesas de votação. A legislação obriga que elas se mantenham a uma distância mínima de 100 metros, só podendo entrar em caso de ordem do presidente da mesa receptora. A legislação eleitoral optou por mantê-lo afastado, a fim de evitar o caráter intimidador da presença da Força Armada dentro do local de votação. Isso ainda, vamos dizer assim, é um resquício, né, do período militar, onde ficava, né, para não dizer que, olha ali, ó, a força militar e tal. E como nós também temos, talvez até por resquício disso aí, uma vontade danada em votar em militar, né, já fica a polícia afastada, só sendo chamada se houver necessidade, chamada pelo presidente da mesa da Câmara. Se você, eleitor, se você, fiscal, se você, candidato, vê alguma ilegalidade ou irregularidade, você tem que ir imediatamente comunicar o fato ao presidente da mesa receptora de votos. Porque ele é a autoridade investida com poder ali naquele momento, inclusive de mandar prender. Passa. No dia da eleição, que é 2 de outubro, a legislação eleitoral permite o quê? A manifestação individual e silenciosa da preferência do eleitor ao partido político, coligação ou candidato, revelada exclusivamente por bandeira, broche, distintivos, adesivos e tudo. É aquela história. Manifestação pode passar. Individual. Num junte 3, 4, 5 ali, ainda mais uniformizado. Ah, mas eu estou com a camisa apenas da cor. Sim, mas caracteriza infração. Por quê? Manifestação individual. Aí junta, né, 5, 6 e começa a balançar a bandeira em determinados lugares, como a gente costuma ver aí, pode ser preso por conta justamente de estar tentando influenciar a eleição naquele dia. Esse dia é o dia sagrado, é do eleitor. O que tinha que ser feito em relação à propaganda eleitoral, à conquista do voto, tinha que ser feito anteriormente.
não mais naquele dia. Volta. Na data, há possibilidade de funcionamento do comércio. O comércio pode funcionar, mas pode o juiz eleitoral impedir determinadas coisas, como bebida alcoólica, coisas que venham a tirar a natureza do caráter, porque é um dia de festa da democracia, não um dia de você acabar virando bagunça, virando outras coisas. E aí, agora, os estabelecimentos comerciais que vierem a funcionar durante esse dia terão que dar condições àquelas pessoas que trabalham de poder votar. A Justiça Eleitoral permite, no dia das eleições, a divulgação de pesquisas. Isso aí é um negócio que eu fico, mas é permitido. Observadas as seguintes disposições, passe. As pesquisas serão realizadas em data anterior à data da eleição, para todos os cargos, poderão ser divulgadas a qualquer momento. As pesquisas realizadas no dia da eleição só poderão ser divulgadas a partir das 17 horas do local da votação. É aquela famosa boca de urna. Pesquisa de boca de urna e tal, só depois de encerrada a votação é que ela pode ser divulgada. Outras pesquisas podem ser divulgadas, inclusive no dia, mas tem que obedecer o que diz a legislação com relação à pesquisa registrada, para poder fazer a sua divulgação. Passe aí. Que aí, ó. A partir de 1º de janeiro de 2016, as entidades e as empresas que realizem pesquisa de opinião relativas à eleição ou candidatos para conhecimento público são obrigadas, para cada pesquisa, a registrar no juízo eleitoral, a qual compete fazer o registro de candidato, com no mínimo 5 dias de antecedência de divulgação. É essa ressalva que eu fico assim. Aí você divulga no dia da eleição uma pesquisa que foi registrada há 5 dias antes da eleição. Ela vai refletir a intenção do eleitor naquele dia? Se tantos fatos podem acontecer, porque você ainda tem propaganda eleitoral até a antevéspera da eleição. Vamos para o próximo. É vedado, no dia do pleito, até o término do horário de votação, a aglomeração de pessoas portando um vestiário padronizado, bem como instrumentos de propaganda referidos no caput, de modo a caracterizar manifestação coletiva ou com ou sem utilização de veículos, com um elenco. Pode a manifestação, eu posso ir todo parafernar aqui, ó. Posso ir desse jeito aqui, eu posso ir votar. Agora, juntou aqui, ó, os 3, já não pode. Já não pode. Porque aí caracteriza manifestação coletiva e não individual. Transporte. Isso é uma maravilha, principalmente em município pequeno. A fim de evitar que o cidadão seja influenciado, o transporte de eleitores para o local de votação é proibido, podendo ocorrer apenas na seguinte forma. Outro. Por meio de veículos disponibilizados, beleza, dá para fechar. Por meio de veículos disponibilizados pela Justiça Eleitoral, coletivos de linha regulares e não fretados, uso individual do proprietário para o exercício de seu voto e de sua família e serviço normal sem finalidade eleitoral de veículos de aluguel. Transporte não pode ser feito só em veículos oficiais da própria Justiça Eleitoral, previamente cadastrados. Então, se vai ter veículo, tem que conversar, se você quer disponibilizar, mas tem uma determinada comunidade que é difícil de acesso, isso e aquilo outro, não faça o transporte, porque você vai cometer ilícito naquilo ali, e poderá ter repercussão, inclusive, na sua própria candidatura. Cuidado, passe. Os partidos políticos dos candidatos, com finalidade de não interferirem no exercício do voto, ficam impedidos de oferecer qualquer tipo de transporte aos eleitores, sob pena de responderem pelas consequências da Lei 6.091 de 74, cometendo, inclusive, crime eleitoral. E essa lei, apesar de ser de 74, ela é válida. Pode passar. É proibido
aos servidores da Justiça Eleitoral, aos mesários e aos escrutinadores, o uso de vestuário ou objeto que contenha qualquer propaganda de partido político, coligação ou de candidato ou diversa da lei. O mesário é ali um oficial da justiça. Ele não pode se manifestar. Aí você diz, mas se eu ver o presidente da mesa ali influenciando, fazendo isso, fazendo aquilo outro, comunique ao juiz eleitoral o fato. Como é que eu vou provar isso aí? Pegue testemunha ali, redija a coisa ali por escrito, peticione. E deixe alguém lá, fiscal, do lado do cara, e chegando, eu vou lhe prender. Não, pera aí, rapaz, mas você que está exorbitando, eu não estou. Lembre-se, a eleição se ganha ou se perde é no dia. Pode passar. A legislação só permite aos fiscais partidários, nos trabalhos de votação, que em seus crachás constem o nome e a sigla do partido político ou coligação que sirvam. Vedada a padronização de vestuário. Antigamente você, ia todo mundo fardadinho, bonitinho e tal, e tudo, não tinha vedação com relação a isso aí. Não, hoje você... Por que isso? Para que não haja a ideia do eleitor que a cidade toda ficou vermelha, a cidade toda está azul, a cidade toda está amarela, a cidade toda está rosa, e aí eu não vou perder o voto. Porque, infelizmente, tem eleitor que vai naquele negócio. Eu não decidi ainda não. Deixa eu ver como é que eu estou, como é que está a cidade hoje aí, porque aí eu vou decidir em que eu vou votar, porque eu não vou perder o meu voto. Infelizmente, tem isso. Então, para evitar que um ou outro tenha mais fiscais, aí aparece com aquela cor, roupa padronizada e tal e tudo, só o uso do crachá. Passe. É proibido no recinto da cabine de votação. É vedado ao eleitor portar aparelho de telefonia celular, máquina fotográfica, filmadora, equipamento de radiocomunicação ou qualquer instrumento que possa comprometer o sigilo do voto, devendo a mesa receptora, em caso de acontecer isso, reter seus objetos enquanto o eleitor estiver votando. Pode passar. Isso aí todo mundo já sabe. Os eleitores não devem levar a criança, pois aqueles que tiverem interesse em ensinar a criança a votarem, que acontece muito isso. Não, esse aqui vai me levar. Eu já vi criança levando o velhinho e votando pela pessoa ali, mais de 10 vezes. Não, é porque é minha tia, não, é minha avó, é não sei o quê. E o cara da mesa deixando, até que houve impugnação. Mas aí ela já tinha votado com uns 10, 15 pessoas, com relação a isso aí. Aí, podem acessar o simulador para treinar. Pode passar. Os crimes eleitorais. É vedada desde 48 horas antes a 24 horas depois da eleição qualquer propaganda mediante radiodifusão, televisão, comício, reuniões públicas, ressalvada a propaganda na internet, que pode ser feita até no dia da eleição. Vá. Além dessas irregularidades, outras serão puníveis com detenção de 6 meses a 1 ano, com a alternativa de prestação de serviço à comunidade pelo mesmo período e multa no valor de 5 mil a 15 mil UFIs, os seguintes crimes elencados na lei. Vá. Uso de alto-falantes e amplificadores de som ou promoção de comícios e carreatas no dia da eleição. Arregimentação de eleitor ou propaganda de boca de urna. Olha aí a questão da aglomeração. Não façam, que se vocês forem presos, vocês vão poder responder por crime aí, de 6 meses a 1 ano, além de multa. Divulgação de qualquer espécie de propaganda. Além da questão da compra de voto, que tem pena de até 4 anos de reclusão. Esse aí você não paga com cesta básica não, viu? Compra de voto. Vamos para o outro. Não observar a ordem em que os eleitores devem ser chamados para votar. É crime, o cidadão está na fila. Chegou lá um bonito, não, vem cá, meu amigo, vem para frente e tal. Isso é crime. Isso é crime. Votar ou tentar votar mais de uma vez ou em lugar de outra pessoa. Hoje está mais difícil porque agora você tem um documento com foto para poder comprovar. E mesmo com um documento com foto, se você tiver dúvida com relação à identidade daquela pessoa, comunique imediatamente, você que é fiscal, ao presidente da mesa. Ele vai segurar aquela pessoa, vai chamar o juiz eleitoral para poder fazer a prova de que a pessoa é ela mesma. Porque pode ser um documento falso.
violar ou tentar violar o sigilo do voto. O voto é secreto. O voto é secreto. Aí, às vezes, a pessoa bota um espelho, bota um negócio, ou tenta filmar, né, para dizer, não, você vai com o celular e você filma você votando. Porque já ficaram espertos. Aquele negócio de, não, você leva a foto do voto, porque às vezes você esconde o celular, você passou, o cidadão não viu. Aí você está lá, aí neguinho pedia, não, me dê foto. Aí o cara ia lá, batia a foto, não dava o enter, mudava o candidato, botava outro, ganhava 5, 6 vezes o mesmo voto comprado. Tem bandido que compra e o bandido que vende. Não vamos aqui dizer que tem santo nesse negócio, não. Aí agora a exigência é que você filme o voto. Só que você cai pelaquilo que a gente disse com relação à questão de não poder usar aparelho eletrônico nenhum na hora que você entra na gabina, que é o nome indevasável, justamente para ninguém ver. O presidente da mesa receptora deixa de entregar cópia do boletim de urna aos partidos e às coligações que o solicitarem. É crime. Terminada a eleição, no início da eleição, vocês sabem, emite a 0ª, que é aquele boletimzinho onde está demonstrando que tem 0 voto para todos os candidatos. Vocês têm que olhar logo aquilo ali, quem fosse fiscal. Depois, encerrada a votação, vai emitir o boletim de urna, com os votos de todo mundo. Se você está ali presente, eu sou da coligação tal, eu quero uma cópia aqui do meu boletim de urna. Porque quantas vezes você não faz apuração paralela com esses boletins de urna? Então, se o presidente da mesa se negar a fornecer, incide em crime. Passe. Também é crime eleitoral impedir ou embaraçar o exercício do sufrágio com pena de detenção de 6 meses a 1 ano a pagamento de multa. Quer dizer, você impedir de votar. Estou terminando. Vai. O eleitor pode ser preso no dia da eleição? Pode. Segundo o Código Eleitoral, desde os 5 dias antes até 48 horas depois do encerramento da eleição, nenhuma autoridade poderá prender ou deter qualquer eleitor, exceto se for em flagrante, né, e tal, que são aqueles casos. Vai lá. Passa. A garantia de não ser preso, igualmente, protege os membros da mesa receptora de votos, os fiscais de partido político e os candidatos, porém em períodos diferentes. Vá. Quanto aos membros da mesa receptora de votos e aos fiscais de partido político, esses são garantidos apenas durante o exercício da sua função, diferente do eleitor, que o eleitor 5 dias antes e 48 horas depois. Vá. Candidato, a proteção é mais longa. São 15 dias antes das eleições. Mas aí vocês lembram, salvo flagrante delito. Por isso que na eleição passada, em Itabuna, um cliente nosso acabou sendo preso, ficou lá, a gente conseguiu o HC, ele saiu, foi candidato, não conseguiu se eleger. Mas ele, né, saiu da eleição, mas foi preso menos de 15 dias das eleições. Vá. Nesse caso, a única exceção se refere à prisão em flagrante delito. Vá. Vamos embora. Vai embora, que aí é aquela história. O dia da eleição, hora a hora, apenas para finalizar mesmo. 7 horas que os integrantes da mesa receptora de votos, presidente, confirmam se a urna eletrônica e o material está tudo em perfeito estado, está tudo ok, está tudo direito. É essa hora que o presidente da mesa receptora emite a 0ª, que é assinada por ele, pelo primeiro secretário e pelos fiscais dos partidos ou coligação que quiserem e que estiverem presentes no momento. Vá. 8 horas, início da votação. Tem prioridade para votar os candidatos que estão concorrendo às eleições, juízes eleitorais, auxiliares, servidores da Justiça Eleitoral, promotores eleitorais, policiais militares em serviço, os eleitores com mais de 60 anos, os enfermos, os eleitores com deficiência, com mobilidade reduzida, mulheres grávidas que estejam amamentando. Vá. Eleitores com deficiência e mobilidade. Isso aí é informando quem? Pode passar. É permitido, no dia da votação, levar papel a cola com o número dos candidatos, né, nos quais vai votar, fazer manifestação individual e silenciosa, de preferência, né, individual e silenciosa. Com relação à questão da derrama, o que falou, muito cuidado aqueles que queiram fazer no dia lá, inundar de papel. Aquilo pode ensejar crime eleitoral. Cuidado. Não vão fazendo aquele nego pega e aí aproveita, porque tem eleitor que no dia realmente pega o papelzinho, olha ali e acha que aquilo ali já é suficiente. Já estou acabando. 17 horas é o dia é a hora da votação, vai embora. A eleição é encerrada, a totalização, vai embora.
É isso aí. Então, já terminei. As dúvidas que vocês tiverem, vocês passam para o pessoal aí, para a gente poder estar colocando. Desculpe, a coisa tem que ser rápida mesmo. Eu pensei que iam me dar mais de 20 minutos, mas me deram 20 com mais 20. Na próxima eu vou falar sobre propaganda, que a gente ganha mais tempo. Agradecer a presença, a audiência de vocês e aproveitar aqui, fazer um convite também. Dia 1º/7, 1º de julho, aqui também na FTC, vai estar sendo realizado um grande seminário de direito eleitoral, onde a gente vai ter mais tempo de poder explanar e tirar as dúvidas. No mais, muito obrigado, doutor Alba Moreira. Estamos juntos aí.